Olá, tudo bem? Aqui é Pedro Alves. Hoje vamos falar sobre cronograma. Se você está nessa parte aí da criação do seu projeto cultural e não está sabendo bem como estabelecer o que é pré-produção, produção, pós-produção, enfim, está tendo dificuldades aí para criar o seu cronograma, vou dar alguns parâmetros aqui para te ajudar nessa tarefa, tá bom? Olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é perguntar o que é o cronograma, né? O que é um cronograma? Olha, em linhas gerais, um cronograma nada mais é do que uma lista de tarefas que vai ser desenhada num espaço de tempo para você sair do ponto A para chegar no ponto B. No nosso caso aqui de artes, é uma linha de espaço de tempo em que a gente sai das primeiras tarefas, né? Quais são aquelas primeiras tarefas até você chegar à execução do seu projeto e depois entregar a prestação de contas e fazer essa prestação de contas lá com a lei que você estiver sendo inscrito o seu projeto ou no edital que você estiver inscrevendo. Então, basicamente, o que a gente faz aqui no cronograma é estabelecer uma sucessão de tarefas e um espaço de tempo em que essas tarefas devem ser executadas, tá? Então, isso é o cronograma. Agora, quando eu estou inscrevendo um projeto numa lei de incentivo, num edital, eu costumo orientar as pessoas para que elas não façam algo muito detalhado, tá? Você até pode detalhar para você mesmo, mas não é bom você fazer inscrição de projeto com muitos detalhes. Por quê? Porque você começa, na hora que você detalha demais, você acaba se comprometendo demais com algumas coisas que podem ser que lá na frente, na hora da execução, não sejam executadas, né? Porque muita coisa vai acontecendo no meio do caminho, principalmente quem faz trabalho com criação, as coisas vão sendo alteradas, tá? Então é muito melhor que você seja mais sintético, liste tarefas mais genéricas e mais abrangentes do que tente detalhar demais. Agora, quando é que é legal detalhar? É legal detalhar quando você realmente está criando para você mesmo. É interessante você listar mesmo todas as tarefas, porque vai te dar um norte, vai te dar um conhecimento, um domínio maior sobre aquilo que você está propondo. E acho que é uma aventura, uma jornada muito interessante mesmo, a gente pensar em vários detalhes e tudo mais. Isso é bem legal. Só não acho legal colocar no projeto, tá? Apresentar isso no projeto. Então, vamos pensar aqui num cronograma que seja bem simples e que possa abranger aí praticamente todos os projetos, tá? Eu posso pensar que de uma forma geral eu consigo executar um projeto em 4 meses. Por quê? Porque eu consigo entender, tá? De uma maneira geral, que eu consigo realizar, ter uma primeira fase, que é a fase de pré-produção, com 2 meses de duração. Depois eu posso ter 1 mês de produção e 1 mês de pós, tá? Vamos observar melhor cada uma dessas etapas da execução do seu projeto. Começando pela pré-produção. O que é a pré-produção? Pré-produção são aquelas tarefas que são necessárias para que você consiga levar o cerne do seu projeto para a execução. O que eu quero dizer com isso? Então, são aquelas tarefas preparatórias para que a peça de teatro esteja no palco. São aquelas tarefas preparatórias para que, no caso de cinema, para que tudo esteja pronto na hora da filmagem. No caso de um show, de um concerto, para que tudo esteja pronto para na hora dos músicos entrarem no palco e está tudo certo. Então, essas são as tarefas de pré-produção. Quais são elas? Né? De uma forma bem simples. São as tarefas de criação. Então, criação de cenário, a criação do figurino, novas versões do roteiro, a gente pode pensar também na decupagem, se você estiver fazendo um filme, no show,
A gente pode pensar nos ensaios dos músicos, então eles precisam ensaiar antes de subir no palco, né? Os atores precisam ter esse espaço de tempo de ensaio. Então é aqui que vai estar alocado essas tarefas que vão preparar essas pessoas para se apresentarem, tá bom? Então basicamente é isso, pré-produção. Desculpa aí. Produção. Produção é a hora em que o seu projeto está em exposição, ou seja, está em exibição para o público. Então são as tarefas que configuram essa apresentação que vão estar alocadas aí dentro da produção. Quais são essas tarefas? Olha, de uma maneira geral, são as apresentações. Então, se eu estou lá num espetáculo de teatro que vai estar em cartaz de sexta a domingo durante 2 meses, pronto, então legal. Então, são esses 2 meses em que que esse espetáculo vai estar em cartaz que vai consumir a minha produção, tá? No caso de filme é um pouco diferente, tá? Porque não é a exibição do filme no cinema que vai estar alocado nessa fase de produção, mas sim a filmagem, tá? Então, já está tudo contratado, eu contratei todos os fornecedores, está tudo já acertado, aí é a hora de entrar a produção. Então, eu vou ter na fase de produção a filmagem, né? A execução da filmagem, a alocação de câmera, equipamentos, né? De luz. Isso tudo vai estar alocado dentro dessa fase, que é a fase de produção. E aí, por fim, a gente passa para a pós-produção. O que é a pós-produção? A pós-produção é aquela fase em que eu vou elaborar um relatório de prestação de contas, em que eu vou fazer os últimos pagamentos desse projeto. Pode ser também alocada aí a devolução de objetos, devolução de equipamentos. Então isso tudo pode estar alocado dentro da pós-produção, tá? Então basicamente é isso, tá? Não precisa, se você estiver preocupado na hora de escrever o seu projeto e não sabe, né, como fazer um cronograma, será que eu tenho que fazer um negócio super, hiper lá com uma tabelinha, mostrando dia a dia o que eu vou fazer? Não precisa, tá? O que você precisa é realmente fazer de uma forma bem abrangente, bem genérica, não precisa listar todas as tarefas, só dá mais ou menos uma dica do que é, o que você está imaginando que é a sua pré-produção, o que vai acontecer lá na produção e o que vai ocorrer na pós-produção. E aí você aloca meses, tá? Então põe 2 meses na pré-produção, se você tiver com o espetáculo em 2 meses em cartaz, 2 meses na produção, e 1 mês na pós. Isso já é o suficiente para você configurar um bom cronograma. O que é importante para quem está inscrevendo um projeto numa lei ou num edital prestar atenção? Olha só, a importância aqui não é listar as tarefas, a importância aqui é saber se dentro da sua ideia, né, do projeto que você está criando, se aquele cronograma é factível, se você vai conseguir realmente entregar com os recursos financeiros também que você está propondo, ou seja, é importante que o orçamento dialogue com o cronograma. Se cronograma, ideia e orçamento estão adequados, estão em harmonia. Isso é o mais importante. E como é que a gente consegue entender isso? Olha, vamos lá. Quem tem experiência consegue olhar um orçamento e de cara consegue já compreender se aquela ideia é factível ou não com aqueles recursos financeiros. Por exemplo, né, vamos chutar aqui uma coisa hipotética. Vamos supor que o seu filme tenha lá uma cena com um helicóptero e o helicóptero caindo e se despedaça no chão e tudo mais, né? Primeiro que vai ser complicado de fazer essa cena, né? E vamos supor que você tenha lá um orçamento bem pequeno, você está propondo 200 mil reais. Cara, já começa a ter uma certa imprudência aí, sabe? Uma coisa que você vai bater o olho e vai falar, cara, com esse dinheiro não é possível fazer essa cena, né? Então tem que ter
essa harmonia entre o que é possível fazer em termos de ideia, com o dinheiro que você está propondo, com o cronograma que você está propondo. Olha outra coisa que pode acontecer. Pode ser que você tenha dinheiro, poucos recursos para manter, por exemplo, os ensaios dos atores durante 8 semanas. Então aí você tem que reduzir o seu cronograma. Se eu tenho pouco dinheiro, eu tenho que reduzir o meu cronograma. Por quê? Porque eu preciso reduzir o tamanho do orçamento, o tamanho da grana que eu estou pagando para as pessoas, né? Então essa balança, cronograma, orçamento, tem que estar bem equilibrado. Isso é o mais importante do que você ficar detalhando um monte de tarefas, tá? Agora, só para aproveitar aqui esse tempinho que nós temos e para que você possa avançar na construção do seu projeto sem maiores problemas, vamos tentar fazer aqui um cronograma, uma lista de tarefas bem básica para que você consiga realmente avançar sem grandes problemas, tá? Então vamos lá. Olha, eu peguei lá a minha pré-produção. O que eu posso lançar como tarefa de pré-produção? Eu posso lançar a tarefa de criação de cenário, né? Criação do projeto de iluminação, eu posso lançar a decupagem do filme, eu posso lançar lá novas versões do roteiro, criação de identidade visual e contratação de fornecedores e parceiros, né? Pronto. Olha, já criei uma lista aí de tarefas que já vai dar uma cara para o meu projeto, a gente já consegue enxergar o que você vai fazer durante a pré-produção. É lógico que você vai fazer muito mais do que isso, tá? Mas isso já é o suficiente para você inscrever o seu projeto, tá bom? Vamos lá para a produção. Produção você vai pular apresentação, as 24 apresentações do espetáculo XYZ, se você tiver em 2 meses com 3 dias por semana de cartaz, né, de apresentações. Pode ser também que você tenha que pôr lá divulgação do espetáculo, você pode pôr também compra de não sei o que, levar roupa para a lavanderia. Você pode listar essas coisas, tá? Mas basicamente tenta ser bem sucinto, tá? Não precisa pôr lavanderia, nada disso não. Põe só apresentações e tá bom, tá? Rotina administrativa, rotina de registro videográfico, acessibilidade, né? Se você tiver numa lei, normalmente vai ter essa questão da acessibilidade. Então, execução da acessibilidade. Então, essas coisinhas bem simples, você já pode lançar no seu cronograma que vão ser aceitas, tá? Não precisa exagerar nos detalhes. Pós-produção. Na pós-produção, você vai colocar lá devolução de equipamentos, elaboração de prestação de relatório de prestação de contas, últimos pagamentos. Isso já é o suficiente. Bom, agora vamos pensar um pouco em algumas áreas das artes em que os cronogramas são um pouco diferentes, tá? Por exemplo, na filmagem, num filme, eu consigo imaginar que hoje em dia eu consigo fazer um filme em 12 meses. 12 meses acho que é um tempo razoável. Apertado até, mas razoável, tá? Por quê? Porque no cinema eu preciso de pelo menos 2 meses de uma fase que é anterior à pré-produção, que eu chamo de fase de preparação. Nessa fase de preparação, você pode alocar as tarefas de novas versões do roteiro, as tarefas de pesquisa de personagem, né? Você pode alocar aí dentro dessa preparação. Da pesquisa de locação, isso tudo pode estar em preparação. Então você precisa de um pouco mais de tempo para fazer um filme, tá? Depois disso, você pode alocar 2 meses de pré-produção. Como é que vai se dar essa pré-produção? Aí eu já sei onde eu quero filmar, eu já sei, o roteiro já está praticamente pronto. Então nessa hora eu vou alocar
um tempo para os ensaios dos atores, um tempo para a contratação do equipamento, a contratação da hospedagem se você for viajar, a identidade, criar a identidade, já começar a criar a identidade não, mas a criação da paleta de cores, né? Como é que vai ser a paleta de cores desse filme, junto com o diretor de fotografia, diretor de arte, já debatendo essa questão. Trazer também a figurinista para criar os figurinos, enfim, começa essa parte de criação, como eu já falei anteriormente. Depois a produção é a filmagem. A filmagem normalmente leva 8 semanas. Hoje em dia dá até para fazer em 6 semanas, mas um longa-metragem tem mais ou menos 8 semanas, tá? Então dá para você ter esse padrão. E a pós-produção, aí sim, eu preciso de mais tempo. Preciso de 6 meses para editar esse filme. Pode ser que dentro desse filme, principalmente se você estiver tratando de documentário, você vai gastar um tempão tentando liberar imagens de arquivo, então tem uma negociação aí com direitos autorais. Pode ser que você queira uma trilha sonora que já exista, então aí também vai ter um espaço de tempo aí para negociação de direitos dessas músicas. Enfim, precisa de um tempo para a edição do filme, e esse tempo é de 6 meses. Então aí, configurando 2 meses de preparação, 2 meses de pré-produção, 2 meses de filmagem e 6 meses de pós-produção, eu consigo ter aí um cronograma já bem razoável para fazer um filme. Quem vai fazer exposição de arte? A exposição de arte tem uma peculiaridade que eu acho que é interessante a gente tratar aqui. Quando eu falo de produção, eu sempre falo que é o cerne, é o coração, né, daquilo que você vai propor. E tem algumas diferenças em algumas áreas. A exposição é uma delas. Por quê? Porque o grande trabalho da exposição não está na hora que a exposição abre para o público, né? Porque abriu para o público, ela vai ficar em cartaz lá 2 meses, mas praticamente todo o trabalho já foi feito. Então é interessante você alocar esse trabalho que vai ser feito dentro da produção. E a pré-produção ser a preparação para que esse trabalho ocorra. E que trabalho é esse? Na produção você pode alocar, ter uns 2 meses antes da abertura da exposição. Para quê? Para que você consiga estabelecer a montagem, né? A montagem da exposição. Bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar da pré-produção. O que seria uma pré-produção de uma exposição de arte? Tá? Então, seria toda a questão da criação. Então, dentro da pré-produção, estaria alocado aí o trabalho do curador, fazendo a seleção das obras que vão ser mais interessantes para aquela exposição. Teria o trabalho do artista, de repente ele vai criar novas obras para aquela determinada exposição. Então, aqui é a pré-produção, tá? Na parte de criação. A parte de produção e execução começa na hora que eu começo que eu já sei quais são as obras, eu já sei o que eu quero fazer, e eu já tenho, se de repente vai fazer um livro dessa exposição, ou vai fazer um catálogo, eu já tenho o texto criado, que já aconteceu lá na pré-produção. A produção é a hora da execução. Então é a hora de eu, de repente, fazer a impressão desse material gráfico, é a hora de fazer a montagem da exposição, ou seja, levantar as paredes. Então isso vai estar alocado na produção. E eu ainda não abri a minha exposição para o público, tá? Então todo esse trabalho de montagem da exposição vai estar alocado aí na fase de produção. E essa fase vai se estender até eu fechar a minha exposição, até ela fechar para o público. Tá? Então tem um pouco dessa diferença. E lógico, isso também depende da cultura da produtora. Então tem produtoras que vão alocar algumas coisas que eu estou falando aqui na pré-produção e outras na produção. Mas de uma maneira bem geral, eu acho que dá para você ter essa noção das tarefas que vão ser alocadas dentro da produção e dentro da pré-produção, tá bom? E a pós-produção de uma exposição de arte é praticamente a mesma coisa das outras áreas. Seria então a entrega do relatório, né? Essa elaboração do relatório de prestação de contas, os últimos pagamentos, a desmontagem, isso tudo você pode pôr ali na pós-produção.
Bom, então é lógico que cada projeto tem a sua especificidade, é óbvio que vai ter a sua realidade, né? Sempre falam disso, tem a sua realidade, então todas essas informações que eu passei aqui tem que depois passar por um filtro, que é o seu próprio filtro, e você pegar uma parte dessa informação e para te ajudar a concluir a sua tarefa aí de fazer esse cronograma. E se por acaso houver alguma dúvida, ou se você quiser tratar de algum outro tema com relação à inscrição de projetos culturais, ou com relação à utilização da sua arte enquanto marketing, enquanto ferramenta de marketing, deixe o seu comentário aqui que eu vou tentar responder, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha ajudado um pouquinho nesse tema do cronograma, que é um tema extenso até, que é difícil até da gente falar sem mostrar e sem estar com um objeto, ou seja, com um projeto de fato ali na mão, mas eu espero que eu tenha contribuído um pouco com a sua criação e com essa tarefa árdua aí de repente listar as tarefas do seu cronograma, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no meu canal. Se você gostou, apenas se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço.